Dizem que o gênio vê o que os outros ignoram. Mas e se te contassem que o maior gênio do século XX não se guiava apenas pela lógica, mas por algo invisível, quase espiritual? Einstein tinha um segredo, e ele não veio deste mundo. Não era um segredo escondido em cofres, mas oculto em palavras ditas com simplicidade. Não era um código sagrado, mas uma revelação que poucos souberam realmente interpretar. Einstein, aquele que mudou para sempre a física moderna, compreendia algo que ainda hoje desafia os mais sábios: que o invisível governa o visível, que o que não se vê é mais real do que aquilo que se pode tocar. Ele sabia e dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. E quando um homem como ele fala isso, não está fazendo poesia, está entregando uma chave. Está rasgando o véu entre o que é físico e o que é eterno. Einstein não era apenas um cientista. Era um homem que sentia Deus nas entrelinhas da matemática, que ouvia a linguagem do universo e percebia nela uma assinatura divina. Muita gente olha para suas teorias como quem olha para um mistério inalcançável. Mas talvez o verdadeiro mistério esteja não nas fórmulas, mas na fé por trás delas. Sim, fé, porque ninguém cria o que não acredita. Ninguém imagina o que não intui. Ninguém descobre o invisível se não estiver disposto a se ajoelhar diante dele. Einstein acreditava que tudo o que existe já existiu antes, em forma de pensamento. O que é isto, senão espiritualidade? A mesma verdade que lemos em Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Você consegue ver? A ciência de Einstein toca o sagrado. Ele não era um teólogo, mas fazia perguntas que poucos pastores ousam fazer. Não era um profeta, mas ouvia a voz do universo com uma reverência que muitos perderam. E é por isso que suas palavras atravessam séculos, porque não são apenas raciocínio, são espírito. A mente que se abre a nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Essa frase ecoa como um chamado, porque ela nos convida a não voltarmos para o mundo da limitação depois de termos tocado a eternidade. Ela é, no fundo, um alerta. Cuidado! Uma vez que você enxerga o invisível, nunca mais será o mesmo. Einstein viveu em guerra com a realidade aparente. Ele via o tempo como uma ilusão, o espaço como maleável, o universo como um código matemático, mas também como um poema em forma de luz. E em cada uma dessas visões havia algo que ninguém podia tocar, um sussurro, um além. E talvez seja esse o segredo que ele trouxe, não uma equação, mas uma convicção de que existe um plano superior governando tudo o que existe, e que esse plano não é apenas energia, é inteligência, é propósito, é Deus. Talvez o segredo de Einstein seja o mesmo que Jesus ensinava, que o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas está dentro de nós. Talvez a relatividade que ele pregava não fosse apenas física, mas espiritual. Talvez ele estivesse dizendo: o mundo muda quando sua mente muda, e sua mente só muda quando acessa algo que vai além da lógica, algo eterno, algo divino.
E agora eu te pergunto, quantas vezes você já teve uma intuição forte, mas ignorou porque não fazia sentido lógico? Quantas vezes você sentiu que deveria fazer algo, mas parou porque não havia evidências? Einstein teria dito para você seguir, porque foi exatamente assim que ele descobriu as verdades que ninguém via. Você acha que ele teve provas primeiro? Não. Ele teve fé na hipótese. Ele acreditava antes de entender, e depois que acreditava, o universo respondia. Esse é o segredo, e ele não veio da Terra. O que Einstein acessava era o invisível, a mesma fonte que move os profetas, a mesma essência que habita em todo ser humano que ousa imaginar um mundo diferente. E se você acha que isso não se aplica à sua vida, pense de novo. Porque tudo o que você ainda não viveu está esperando nascer dentro da sua mente. Seu futuro está do outro lado do invisível. Sua cura, sua liberdade, sua virada, elas não estão na matéria, estão no espírito. A mente que você tem hoje é o molde da sua realidade. E a única forma de mudar a realidade é mudar a mente. Mas não apenas com conhecimento técnico, e sim com uma transformação profunda, com fé, com visão, com coragem de imaginar o impossível como Einstein imaginou. Por isso ele dizia, o verdadeiro sinal da inteligência não é o conhecimento, mas a imaginação. A pergunta que fica é, você tem coragem de imaginar o invisível? De ver o que ninguém vê? De crer no que ainda não existe? Talvez você esteja esperando provas, mas os grandes homens da história, como Einstein, Moisés, Paulo, Jung e tantos outros, caminharam sem provas. Eles caminharam com uma certeza silenciosa. Eles não sabiam onde ia dar, mas sabiam que o invisível os guiava. E é esse o chamado que fica para você. Se esse vídeo está te fazendo enxergar além, comenta aqui. Eu escolho acessar o invisível, porque a verdadeira revolução da sua vida começa dentro. Einstein não encontrou Deus em uma igreja. Ele o encontrou no silêncio entre os átomos, na sincronia dos planetas, na beleza que não precisava de explicação. Ele dizia, o mais incompreensível do universo é que ele é compreensível. Essa frase parece simples, mas esconde um abismo filosófico e espiritual. Porque se o universo é compreensível, significa que ele foi desenhado com intenção, com propósito, com uma mente por trás de tudo. E quem tem uma mente, tem uma mensagem. Einstein ouvia essa mensagem, não com os ouvidos, mas com o espírito. Não com cálculos, mas com reverência. Ele se prostrava diante do mistério, não com medo, mas com humildade. E talvez esse seja o ponto. Talvez a verdadeira inteligência não esteja em saber muito, mas em se curvar diante do que não se pode explicar. A Bíblia diz em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Einstein prostrava-se diante do universo. Mesmo dentro da ciência, temia esse Deus invisível que tudo rege. Ele não fazia orações públicas, mas fazia perguntas que só podem nascer de um coração rendido. Muitos zombam da fé, dizendo que ela não tem lógica. Mas Einstein provou que a lógica tem limites e que a verdadeira descoberta começa quando a lógica acaba. Foi isso que ele quis dizer com sua frase mais polêmica. Deus não joga dados com o universo. Não era um ataque à teoria quântica, era uma afirmação espiritual. Einstein estava dizendo, há uma ordem, há um propósito, há uma inteligência por trás de tudo.
E se você parar para olhar com atenção, vai perceber. O mesmo padrão que desenha uma galáxia é o que desenha a estrutura de uma flor. O mesmo código que organiza o DNA é o que organiza o tempo. Isso não é acaso. Isso é arquitetura sagrada. É assinatura divina. E sabe onde mais esse código aparece? Na sua mente. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que o mesmo poder criador que moveu o universo está dentro de você. Não em sua carne, não em sua força, mas na sua imaginação, na sua capacidade de ver o que ainda não existe, na sua ousadia de chamar à existência o que ainda está no invisível. Romanos 4,17 diz: Deus chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Einstein, sem citar esse versículo, vivia isso, porque ele criava com a mente antes de provar com os números. Ele imaginava o invisível antes de vê-lo ganhar forma. E esse é o maior legado que ele deixou. Mais do que suas teorias, fórmulas ou prêmios, ele nos mostrou que o universo é feito de fé. Você talvez esteja esperando o momento certo, a oportunidade certa, o sinal, mas o verdadeiro sinal é esse. Se Deus te deu a mente, Ele já te deu a chave. Einstein teve acesso ao invisível não porque era um escolhido exclusivo, mas porque ele ousou fazer o que quase ninguém faz: respeitar o invisível, honrar o silêncio, dar atenção às intuições, confiar no que ainda não se vê. E você pode fazer o mesmo. Talvez o segredo que Einstein trouxe do além não seja algo novo. Talvez seja algo antigo, eterno, que sempre esteve aqui, esperando alguém corajoso bastante para acessar. Não estamos falando de mediunidade, nem de misticismo vazio. Estamos falando de algo que a ciência, a fé e a filosofia reconhecem, que existe uma dimensão onde as ideias nascem, onde as visões são plantadas, onde o futuro é moldado, e que quem se conecta com essa dimensão não vive preso ao presente. Quem toca o invisível vive no futuro. Quem entende o invisível governa o visível. Esse é o código, e ele não está trancado, está acessível a quem tiver fé. Einstein provou que um homem com uma mente aberta pode alterar o curso do mundo. Mas o que poucos entendem é que sua mente estava aberta porque ele se rendeu. Rendeu-se ao mistério. Rendeu-se ao invisível. Rendeu-se a um Deus que não se explica, mas que se revela. E agora, você, sim, você que está aqui, o que vai fazer com isso? Vai voltar à sua rotina como se nada tivesse sido dito? Ou vai aceitar o convite? O convite de olhar para dentro, de silenciar a mente, de ouvir o que não tem som, de enxergar o que não tem forma. Porque a partir do momento em que você fizer isso, o invisível vai começar a se mover. Você não precisa de mais provas, precisa de mais fé. Porque tudo que é real, um dia foi invisível. E o que está invisível hoje pode estar prestes a nascer em sua vida. Se essa mensagem tocou o seu espírito, escreva aqui nos comentários: eu escolho acessar o invisível. E compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa lembrar que a mente é o portal e Deus a origem de tudo. Porque talvez Einstein não tenha vindo nos ensinar ciência. Talvez ele tenha vindo nos lembrar que o invisível governa tudo.